Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 9 do nosso já conhecido livro Nutrição Comportamental. Tá? Nesse capítulo, ele é autorado pelo César Vicente Júnior, pela Karine Dunker, pela Paula Teixeira, pela Fernanda Timmerman e a Marla Valenga. Tá? Eles começam, definindo o que é entrevista motivacional, que é uma técnica de aconselhamento de saúde, e essa técnica ela foi proposta na década de 80, mais especificamente em 83. Primeiramente, eles falam aqui para indivíduos tratamento de alcoolismo, e depois ela foi passada para outras coisas, como adesão às orientações alimentares, alteração na composição de nutrientes da alimentação, frequência de consumo de determinados alimentos, mudança de parâmetros bioquímicos, né? Promoção prática de atividade física, tratamento de transtornos alimentares, ou seja, ela originalmente era para tratar aí o problema da dependência de álcool e foi ampliada para outras coisas, né? O objetivo principal dela é trazer à tona as motivações intrínsecas do paciente para mudar determinado comportamento por meio do diálogo, aqui no caso com o terapeuta nutricional e o paciente. Então, os autores aqui comentam que você não consegue criar motivação, né? Então, esse capítulo aqui, de certa forma, ele propõe uma ideia, vai falar de algumas coisas de motivação, vai definir o que é motivação, né? Como como ela se define e tal, e adota uma linha na qual a gente deve fazer com que a motivação do indivíduo, né? Essa seria a ideia do nutrição comportamental, especificamente, perdão, dessa coisa da entrevista motivacional. Já que você não consegue criar motivação, você deve, por exemplo, fazer com que ela seja mais da extrínseca, né, ou da falta de motivação, mais da falta de motivação ou da extrínseca para a intrínseca, ou seja, de uma motivação mais externa para uma motivação mais autônoma, mais introjetada, mais independente. Por quê? Porque eles comentam, né, a gente foi falar aqui, eles comentam que embora você possa ter uma mudança ou realizar alguma coisa, tanto com uma questão de motivação externa quanto de motivação interna, a motivação interna, de modo geral, ela é uma garantia de que o comportamento vá continuar, porque os elementos que vão determinar aquele comportamento são seus, não depende da variação ambiental, não depende de estímulos externos, mas assim você tem introjetado alguma coisa, tá? Então, eles falam isso, né? E aí começa, aí tem um subtópico aqui na entrevista motivacional, apresentação, eles vão falar de motivação, então, que vem do latim mover, né? Significa impulsionar, colocar em movimento, né? Justificando o comportamento. Então, eu vou estar motivado para fazer alguma coisa naquilo, né? Então, aqui, ó, motivação é um impulso, um sentimento que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos, tá? Então, um termo derivado do latim motivos, mover, que significa se mover. Que mais? Aí elas falam, já tinha falado, uma questão inicial a ser compreendida é que ninguém é capaz de motivar o outro. E aí que fala, né? Então elas não estão definindo ainda a questão de motivação extrínseca e intrínseca, mas ele fala essa motivação intrínseca, introjetada, né? Ela envolve uma sensação de prazer e satisfação por realizar alguma coisa. Ou seja, quando você está fazendo algo por uma motivação extrínseca, uma recompensa, ou evitar uma dor, alguma coisa, você não tem o prazer, você está fazendo por um outro objetivo, mas não tem esse prazer da motivação intrínseca. Então ele fala que as situações que você vivencia a motivação extrínseca, essa motivação autônoma, é, por exemplo, quando você, ao aprender, explorar ou tentar compreender algo novo, isso gera motivação extrínseca, você experimenta, né? Ao tentar realizar uma tarefa, o desafio de criar algo ou se superar, pelo estímulo de sensações prazerosas associadas às mudanças que influenciam os sentidos, né? Ou seja, uma mudança estética, eu estou fazendo musculação, começo a perceber que o meu corpo muda, e isso faz com que eu sinta motivação extrínseca, né? Esteja intrinsecamente motivado. Então, teria essas três situações que ele fala, né? A motivação intrínseca envolve uma sensação de prazer e satisfação, que pode ser vivenciada de três formas: ao aprender a explorar e tentar compreender algo novo, ao tentar realizar uma tarefa, o desafio de criar algo ou se superar, e pelo estímulo das sensações prazerosas associadas a... São três, estou colocando quatro, né? Prazerosas associadas às mudanças que influenciam os sentidos. Tá? E aí ele também fala, ó, também há a motivação extrínseca, né? E essa motivação extrínseca, eles citam aqui alguns. Por exemplo, tem um tipo de motivação extrínseca que eles chamam de regulação externa.
com prêmios e coação. Quer dizer, a pessoa vai ser motivada a atuar porque ela está sendo controlada, ou por uma punição, ou por um prêmio. Então, por exemplo, o pessoal fala, né? É a forma menos ativa, menos autônoma de motivação. Então, é que nem o salário, né? Você está trabalhando para receber o salário, e é um tipo de forma de motivação mais comum que existe, né? O salário que você recebe, por exemplo, todo mês. E claro que isso a gente sabe que não é garantia necessariamente que o indivíduo vai vestir a camisa, né? Vai trabalhar de coração. Ou seja, porque não necessariamente ele está recebendo o salário, está tendo essa motivação aí externa, essa regulação externa vinda, né, de algo externo que está levando ele, está o pressionando a agir, ele não tem prazer, né? Ele não tem aqueles elementos lá, prazer e satisfação. Uma outra forma, então é a forma mais externa, se não contínuo, é a forma mais externa, menos autônoma. E aí vem indo, imagina uma reta, né? Tem uma imagem no livro, eu não vou colocar, já coloquei no capítulo aí, mas para evitar qualquer coisa de direitos autorais, não vou colocar. Então, a regulação externa seria um extremo aqui. E a motivação intrínseca seria outro extremo. Então, imagina que ele está dizendo, né? Na verdade, a falta de motivação seria o maior extremo aqui. Então, essa motivação regular. Então, é prêmio. Uma outra forma de motivação extrínseca ainda, mas um pouco mais, vamos dizer assim, indo na direção da intrínseca, seria a regulação introjetada, para evitar culpa, né? Então, é uma outra forma de motivação pouco autônoma, né? Então, antes eu estava evitando culpa, estava evitando medo, sofrimento ou buscando prazer. Agora estou evitando culpa. Regulação identificada, seria um pouco mais para frente, e regulação integrada, né? Quando ainda não tem prazer, ainda não é motivação intrínseca, mas você faz aquilo porque aquilo está de acordo com o que você acredita. Então, eles dão um exemplo aqui nos quadrinhos, né? Então, por exemplo, regulação externa em relação à alimentação. Seria comer de determinada maneira para não levar bronca do terapeuta, nutricional ou de alguém, por exemplo, pai, mãe, ou porque vai ganhar um prêmio se assim fizer. Então, seria aquela motivação menos autônoma possível. Um pouco mais indo para a direção da autonomia, regulação introjetada. Comer de determinada maneira apenas para evitar sentimento de culpa ou ainda comer para melhorar a autoestima, né? Aumentar o ego, sentir orgulho e outros sentimentos de valor. Mas ainda não é prazer e satisfação. Regulação identificada, já indo mais para autônoma ainda. Comer algum alimento apenas por acreditar que faz bem para a saúde, mesmo que esse não desperte nenhum prazer, por uma regulação nutricional, do nutricionista, por exemplo. Né? Regulação integrada. É a mais das extrínsecas, é a mais próxima da intrínseca. Aceitar a inclusão de determinado alimento agregando valores culturais, memórias, sabores, ou seja, você faz isso porque acredita que aquilo está de acordo com os seus, não sente prazer também, mas está de acordo com os seus ideais, né? Então, aí ele fala, no próximo tópico, eles falam da teoria de autodeterminação, que é a teoria do Deci Ryan, né? Do Valeriano também, que diz, né? O que essa teoria fala, né? É uma teoria importante sobre motivação humana, né? Que ela define a motivação como uma energia psíquica, né, psíquica direcionada a uma meta em particular. Então, nessa teoria da autodeterminação, você vai exatamente nesse contínuo, do menos motivado até o mais motivado. Então, ele fala, por exemplo, tipos de regulação, né? Falta de motivação, aí tem a regulação externa, que a gente falou, introjetada, identificada, integrada, são a motivação extrínseca. Então, são níveis hierárquicos de motivação, né, da extrínseca. E aí você vai para a intrínseca. Então, a intrínseca tem prazer, satisfação inerentes à prática. Então, você muda porque aquela mudança te dá prazer, te dá satisfação. E, normalmente, os mediadores dessa motivação intrínseca são a busca de autonomia, de competência, de prontidão. Tá? Aí é uma subteoria da teoria de autodeterminação, tá? Que está incluída. Então, na verdade, qual que é a ideia aqui? Né? A ideia é você fazer a entrevista motivacional com o intuito, que nem a gente estava falando no começo, de despertar a motivação, né? Otimizar, fazer crescer uma motivação que o indivíduo tem ali, porque eu não posso criar motivação, não motivo ele no sentido de criar motivação, mas eu posso fazer com que ele reconheça essa motivação nele, né? E aí vá para um comportamento, mudar o comportamento, mas numa mudança que seja, vamos dizer assim, mais permanente, né? Porque para mudar o comportamento, eu tenho que incorporar aquilo.
Então, por isso que eles definem, os autores definem o que é motivação, e aí, pensando nessa teoria da autodeterminação, né, ele fala, ó, é uma teoria interessante para entender comportamentos relacionados à saúde. Por quê? Porque ela enfatiza a qualidade e não a quantidade de motivação. Então, essa teoria, ela não fica dizendo assim, o cara está muito, médio ou pouco motivado, mas ao determinar os tipos ali, os subtipos de motivação, te dá a ideia de que a pessoa tem um contínuo que pode ir desde uma situação que ela não tem autonomia nenhuma para fazer, até aquela situação que ela tem autonomia para continuar com o comportamento por si próprio, né? Então, a ideia da entrevista motivacional é justamente usar elementos de comunicação para ajudar a pessoa, porque ela já tem ela tem a motivação, talvez ela não tenha ainda a motivação intrínseca, mas ajudá-la para que ela caminhe nesse sentido da motivação intrínseca, da motivação autônoma, né? Então, aí eles falam, né, quer dizer, aí ele comenta a motivação e fala assim, ó, o fato da pessoa estar motivada não quer dizer, por exemplo, que ela tenha decidido, ela tá, né, muitas vezes ela está motivada para mudar, mas não quer dizer que ela ainda mudou. Então, uma outra coisa que eles falam aqui é que então ele fala, entretanto, vale destacar que o uso da entrevista motivacional como estratégia para intervir na atitude mental do indivíduo independe do estágio, afinal a motivação é dinâmica. Então, você vai fazer entrevista em qualquer desses momentos aqui, quer dizer, desde o indivíduo estar amotivado até a motivação intrínseca, você vai fazer entrevista, mas você precisa perceber também que a decisão para mudar de indivíduo, ela vem em estágios, né? Então, esses estágios ajudam mais a entender, a gente vê essa motivação, vê como ele está, e olha em que estágio a pessoa está em relação à mudança de comportamento, né? Então, ele fala assim, então ele vai falar do estágio de mudança, ele fala do modelo transteórico, que é uma teoria que trabalha a prontidão de vida para um novo comportamento, é considerado um instrumento importante. Então, eu vou fazer entrevista motivacional para fazer com que a motivação vá para uma motivação mais internalizada, autônoma, mas eu preciso saber também, né, à medida que eu vou fazendo, em que estágio de mudança a pessoa está. Então, nessa teoria aí do estágio de mudança, feita pelo Clemente e Prochaska, né, os autores dessa motivação, eles dizem que os indivíduos, eles não mudam de repente, mas eles mudam, assim, em estágio. E é legal essa teoria, né, então fala assim, vai lá desde o estágio de pré-contemplação, né, que eu não penso em mudar, contemplação, quando penso em mudar, preparação, já, né, podem mudar, ação, estou mudando, e manutenção. Então, tem esses estágios. E o legal é que em cada estágio desse, não é só o estágio. Como cada estágio tem uma característica, isso implica também que, para o profissional, tem ações interessantes. Então, por exemplo, no estágio que o indivíduo não está nem pensando em mudar, um estágio de pré-contemplação, nem quero começar a fazer exercício, nem quero mudar minha alimentação. Então, aí, o trabalho do indivíduo que vai fazer a entrevista motivacional, é muito mais no sentido de mostrar para ele, né, as vantagens de sair, né, as vantagens de mudar o comportamento, né? Às vezes no estágio de pré-contemplação, ele já quer mudar, já está se sentindo incômodo, desculpa, na contemplação, já está sentindo incômodo, que é o seguinte estágio, né? Pré-contemplação, ele nem pensa em mudar, contemplação já está pensando em mudar, mas está ambíguo. Às vezes ele sente vontade de mudar, às vezes ele sente que esse comportamento aqui é mais... Ele já conhece, não tem o medo da mudança. Então, cada fase aqui, né, tem uma estratégia de ação, por isso que é legal. Então, a teoria é que eu estou motivado, então tem que levar para motivação autônoma, mas mesmo depende da minha motivação, as mudanças não acontecem no instalar de dedo, ou seja, do 0 para o 100%, né? Não estou no 0 e mudei. Na verdade, são estágios que vão acontecendo até que efetivamente você vê a pessoa mudando. Então, estágio lá, o menos, né, de querendo mudar, pré-contemplação, não pense em mudar agora, não há motivação para a mudança, não está pronto, tem resistência. Então, qual é a estratégia aí do terapeuta da nutrição? Construir uma base, estabelecer um relacionamento e limitar confrontos para investigar e estimular a motivação. Quer dizer, aqui, na verdade, eu tenho que falar para o cara, ó, mudar é legal por isso. Aquele estágio lá, contemplação. Ele pensa a respeito, mas é ambivalente, pois tem motivos para mudar e para não mudar. Então, o que você vai fazer aí? Provavelmente você vai identificar, fortalecer os motivos pelo qual ele deve mudar e enfraquecer os motivos que ele não deve mudar. Então, por exemplo, identificar os problemas e fazer aconselhamento na base do encorajamento e nas vantagens e desvantagens de mudar, né? Ou seja, reduzir os contras da mudança e começar a favorecê-la em detrimento da não mudança.
Quando o indivíduo já está na preparação ou na decisão, ele pretende fazer as mudanças, né, está em prontidão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um plano, né, estruturar um plano de mudança. Né? Então, ou seja, na pré-contemplação, eu não penso em mudar. Minha estratégia é, olha, será que esse comportamento, essa forma de lidar com a alimentação é a melhor para você? Você está incomodado? Então, vamos, né? Fazer a pessoa perceber que ela tem uma necessidade de mudança, que às vezes ela nem percebeu. No estágio da pré-contemplação, ela já percebeu, mas não mudou ainda, está ambígua. Então, você vai fortalecer a mudança e vai enfraquecer a permanência no comportamento. No estado de decisão ou de preparação, você vai ajudá-la a colocar a mão na massa. Então, tá bom, já decidimos, você já sabe que quer mudar. Então, o que a gente tem que fazer para, na prática, colocar isso em ação? Tá? Aí o outro estado de ação, então tem alterações de comportamento, né? Então, ela já está fazendo uma mudança. Então, provocar uma mudança na área do problema, já está fazendo. Desenvolver um plano de ação e compromisso de mudança, reforçar, encorajar, trabalhar os problemas que vão eventualmente surgindo pelo fato dela ter entrado em ação, né? Se necessário, revisar o planejamento. A gente achou que isso ia dar certo, vamos melhorar aqui, esse horário não deu muito certo para você fazer tal coisa. Então, e finalmente, estágio de manutenção. A diferença do estágio de ação para preparação, segundo eu já li, é que os dois a pessoa está fazendo, mas no estágio de manutenção a pessoa já está fazendo isso há pelo menos uns 6 meses. Tá? Então, o que eu vou fazer no estágio de manutenção? Evitar recaídas, consolidar os ganhos, reforçar um novo comportamento, né? Propor um plano de segmento, explorar a estratégia de operação. Então, eles falam da motivação, dos estágios de mudança, e aí ele vai falar da técnica propriamente de entrevista motivacional, qual é o espírito dessa entrevista, né? Respeito, empatia, colaboração, capacidade de escutar. Então, se nós analisarmos essas coisas como empatia, colaboração, capacidade de escutar, já foram faladas, de certa forma, em mais detalhe, no momento do capítulo 8, que é nas habilidades de comunicação. Eles falavam, olha, não adianta eu saber que tem que haver uma mudança de comportamento, não adianta eu saber que quais são os conhecimentos técnicos de nutrição, ou seja, eu sei sobre nutrição, sei que é preciso haver uma mudança de comportamento, sei o que é ideal sobre a visão da nutrição comportamental, mas eu não tenho as técnicas de comunicação. Foi isso que foi visto lá no capítulo 8. Agora ele já vem falando, né? O espírito, então, da entrevista motivacional é com base nisso. Eu não vou julgar, eu vou ter empatia, né? Então ele fala, por exemplo, que empatia é uma linha tênue entre a apatia, que é ser indiferente em relação ao problema, e a simpatia, que é viver o problema do paciente. Então, você vai ter empatia, você vai colaborar. Como colaborar? Você não vai ter aquela visão que, como terapeuta nutricional, você tem todo o conhecimento, você é que impõe o conhecimento. Ainda que o cliente não tenha o conhecimento, vamos dizer assim, que é conhecimento científico, a ideia de colaboração é entender que ele tem sim algum conhecimento, não é científico, mas ele tem sim um histórico e um conhecimento de alimentação e nutrição, e esse conhecimento tem que ser usado junto com o conhecimento científico para chegar num ponto ideal, onde ele incorpore a mudança de comportamento. Então, fala do estilo da entrevista, fala das habilidades, né? Então, habilidade para como iniciar a conversa. Então, aqui, na verdade, ele chega e faz um esquema, né? Onde, quando começa a falar de como é a entrevista, o começo da entrevista motivacional tem um diagrama, né? Então, o começo da entrevista é um diagrama que vai descendo, seria negociar a agenda, quer dizer, como é que a gente vai decidir como vão ser os nossos encontros, o que a gente vai tratar em cada encontro, qual é a nossa proposta, qual é o objetivo que a gente vai estabelecer, né? E aí, negociou a agenda, começa então a construção e o fortalecimento da motivação, né? E como? Então, construir fortalecimento da motivação é a parte mais importante, pois é aqui que o entrevistador coloca em prática o cerne da entrevista emocional. O objetivo é trazer à tona motivos intrínsecos para a mudança. Então, você vai conversar para a pessoa para descobrir lá os motivos intrínsecos, ou seja, transformar aquela motivação mais extrínseca numa motivação mais autônoma, né? Então, negociou a agenda, começou a construir e fortalecer a motivação, e para construir e fortalecer a motivação, coisas importantes, por exemplo, é explorar a ambivalência, que é o quê? A pessoa está ambivalente, né? Tem duas ideias ao mesmo tempo, ou seja, mudo e não mudo. Explorar isso, dar todo o apoio para a pessoa entender que tem que mudar, né? Explorando, portanto, a prontidão para a mudança. Por isso que a gente falou agora
dos estágios de mudança. Então, eu vou construir essa motivação. Como é que eu vou fazer a motivação passar de extrínseca para mais intrínseca? Percebendo a ambivalência e fortalecer, então, a mudança, e justamente por perceber que existe estágio de mudança, tentar trazer aquele estágio da pré-contemplação, que é o desejo nenhum de mudar, até a ação, que é o desejo propriamente, não desejo, né, mas já a incorporação do desejo e a mudança em si, propriamente dito. Então, construir a motivação, ele fala, né, evitar o reflexo de consertar as coisas, quer dizer, ele chama de reflexo porque é aquela ideia, né? Acabei de falar que é importante que o terapeuta nutricional entenda que os conhecimentos do cliente são importantes. Então, tem que colaborar e negociar com ele a mudança. E aí, como a gente já falava no capítulo 8, né? Nos outros capítulos também a gente fala, como a gente tem aquela formação tradicional, lá no capítulo 7 falava isso, né? Quer dizer, era a prescrição versus o acompanhamento nutricional, né? Na visão da terapia comportamental. Então, a terapia comportamental, o acompanhamento nutricional versus a prescrição. E lá já falava que a formação tradicional, ela coloca a ideia de que o nutricionista é quem detém o conhecimento, né? Então, naquele modelo biomédico, né, ele considera a doença, a mudança como algo que não tem nada a ver com o social, que não tem nada a ver com o psicológico, né? E claro que a fonte de informação é hierárquica, né? Vem de cima para baixo. Então, aqui, como você tem essa tendência na sua formação, a ideia é que o paciente falar uma coisa, já vai falar, não, isso está errado, já entre com estratégias de tentar corrigir de forma reflexa, às vezes até sem perceber, né? Já vem com um tipo de abordagem, ó, tem que corrigir isso, tem que corrigir, em vez de ser de uma forma de respeito, empatia. E por que também evitar isso, né? Porque essa forma de tentar consertar as coisas é justamente uma forma que vai ativar as defesas do paciente, né? Ele vai perceber, opa, ele vai se fechar, vai sentir, sei lá, forçado, coagido, tá? Aí, de novo, né, uma parte da entrevista, ainda naquele diagrama, né? Então, então lá tem a primeira ponta do diagrama, né? Negociar a agenda, construir a motivação, e aí lado a lado, do setinha para baixo, explorar a ambivalência e explorar a prontidão de mudança. Aí para baixo desses dois, evitar o reflexo de consertar as coisas, planejar o próximo passo, né? Tá bom, o que nós vamos fazer a partir de agora? Como é que nós estamos caminhando, né? Então, planejar o próximo passo. Explorar a meta durante a entrevista levará ao próximo passo, ou seja, o planejamento de como será feita a mudança. E, por fim, finalizar a conversa. Como é que a gente vai encerrar a conversa, né? Então, ele vai falando aqui, né, algumas coisas, que então, o encerramento deve ser sempre acompanhado de um resumo do que foi discutido na consulta, reforçando os pontos principais e as metas definidas até a próxima consulta, né? No fechamento, o discurso de apreciação e consciência do paciente é fundamental, quer dizer, eu devo apreciar o que o paciente falou. E aí, então, eles encerram o capítulo, eles vão dando alguns exemplos. Então, aqui tem um quadro interessante, né? Então, tem alguns quadros interessantes, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, na explorar a ambivalência, né? A pessoa fala para você assim, eu já tentei comer saladas, mas não tem gosto. Aí você vai falar, você teve experiências bem ruins com as verduras, e acredito que já tenha recomendado, já tenho te recomendado muitas vezes que as comesse. Você se importaria de compartilhar um pouco? Quer dizer, então, em vez de você fazer com todo mundo, eu sei que você não gosta, mas você tem que comer, deixar o paciente falar para conhecer, para te descobrir formas de colocar uma motivação intrínseca nele, né? Que mais? Pedir permissão, lembra quando falava ali no capítulo 8, falava de quando você vai dar informação, você tem que pedir essa permissão. Aí falava, claro, a própria pergunta do paciente já é uma abertura para você informar, mas tinha outras formas, né? Então, falar, né? Você se importa compartilhar com você alguns fatos? Posso compartilhar com você algumas informações? Né? Então, e aí ele fala situações de atendimento, possíveis soluções. Então ele fala, por exemplo, assim, o paciente mostrar entediado, não olha para você, boceja, respondendo de forma monossilábica. Prestar atenção ao que o paciente está falando, olhar nos olhos, estar presente, de corpo em alma, demonstrando curiosidade. Então, eles vão dando a dica aqui, né, na verdade, de como você pode colocar em prática, como que eles dizem,
a ideia da entrevista motivacional. Então, o que se fala nesse capítulo? Então, diferente, assim como o capítulo 8, é um capítulo mais para instrumentalizar, né? E aí, no caso, usa o instrumento que é a entrevista motivacional, que é justamente uma forma de entrevistar que procura encontrar, né, e desenvolver, vamos dizer assim, essa motivação, que é se mover rumo a um comportamento, sabendo que você não cria motivação, que ela está ali, talvez ela esteja, ou não esteja percebida, ou esteja presente, mas de uma forma muito pouco autônoma, né? Quer dizer o quê? Que o indivíduo não tem prazer em fazer aquela coisa, não tem satisfação, mas ele faz, dependendo do grau, claro, né? Porque ele está sendo forçado por alguma coisa, ou por culpa, ou por recompensa, ou por medo de punição, ou por culpa, ou por reconhecimento externo, né? Então, é por isso que se fala da teoria deixa eu até parar aqui, estado de mudança, que a gente falou, né? As habilidades e tal. Então, por isso que se fala, eu coloquei a imagem do 300 da Esparta, né? Que você não, a ideia da entrevista motivacional é dar um empurrãozinho, não um empurrãozinho, claro, né, pro buraco aí, como era no filme, mas um empurrãozinho no sentido da pessoa ir para frente, mas esse aqui seria um empurrãozinho da forma errada. Então, dar um empurrãozinho e ajudar a pessoa, porque ela já tem a motivação ali, mas transformar essa motivação em algo efetivo. Então, menos autônomo para algo autônomo, onde tem satisfação e prazer. Então, e aí se fala, né? Então, uma outra coisa importante, ele conceitua a teoria da autodeterminação, porque como eles falam lá, ela é uma teoria bacana para mudança de comportamento, porque ela não diz assim, muito motivado, mediamente motivado, nada motivado. Ela fala sobre não intensidade, quantidade de motivação, mas de qualidade, de tipos de motivação, e dá a ideia que ele tem um contínuo, que você pode transitar nesse contínuo. Daí a ideia também dos estágios de mudança, né? Cada estágio de mudança, desde perceber que o indivíduo não está pronto, o indivíduo já está pronto, eu posso, reconhecendo isso, eu posso usar estratégias que vão otimizar a motivação dele ali, né? No sentido de passar para mais externa, menos autônomo, para mais autônomo. Então, esses estágios de mudança também são outro modelo bacana, porque eles dizem o estágio que o indivíduo está, né? Primeiro, eles reconhecem que o indivíduo não muda simplesmente do 0 para o 100% na mudança. Reconhece o estágio que o indivíduo pode estar, né? Que reconhece que isso é um contínuo, que pode ter até volta, recaída nesse contínuo, mas é um contínuo. E o mais legal que eu acho desse modelo é que em cada etapa já te dá as estratégias que você tem que fazer. Então, no estágio que o indivíduo está pré-contemplação, ou seja, ele já contempla a mudança, mas não mudou ainda. Então, ele está ambíguo, né? Então, ele está ambíguo, você vai ter que, por exemplo, qual a estratégia aí? Você vai ter que, por exemplo, ajudá-lo a ver os pontos positivos do porquê mudar e os negativos de permanecer sem a mudança. Por outro lado, se ele já mudou, ele já está numa fase de ação, já mudou há mais de 6 meses, a gente vai ter que garantir que reforçar, ver os lados positivos, a recompensa, né? Reforçar, evitar, por exemplo, a pessoa está fazendo alguma coisa, ela está fazendo, ela leva comida de casa para comer no serviço, e aí ela muda de serviço, já não tem mais a geladeira. Então, isso é uma ameaça para aquele comportamento dela que já está motivada, já sente prazer, né, já tem motivação intrínseca, foi conseguido isso, ela já está fazendo, mas agora o ambiente, o contexto está prejudicando a manutenção do comportamento. Então, como que você reconheceria, né? Como que, através de estratégias de entrevista motivacional, tal, entender, ajudar que ela mantenha, por exemplo, aquela ação, né? Não se abale por causa daquilo, mantenha a ação, não desista de manter o comportamento. Então, isso é legal aí nesse teoria de estágio de mudança, né? Então, a teoria transurética do Ryan Dance e o estágio de mudança do Clemente Prochaska. Então, e aí ele fala depois, né, propriamente dito, ele tem um diagrama que eu não mostrei aí, como eu falei, ele tem um diagrama onde ele vai, negociar a agenda, estabelecer o relacionamento, explore a ambiguidade, evite o reflexo de consertar as coisas, né? Até que você encerra a entrevista, tá? Como a gente falou. Então, é bacana aí, lógico, né, que algumas coisas eles falam, que é bem importante. Entrevista motivacional é um negócio que exige treinamento, é feito com tempo, exige estudo, ou seja, você não vai conseguir, pelo que eles mesmos dizem, de cara, ser um ótimo entrevistador.
utilizando essa técnica. Mas ela é uma técnica que, inclusive, eles falam no começo do capítulo que alguns estudos, que no Brasil isso ainda é pouco usado, dada a época do livro, né? No Brasil era pouco usado, e quando era usado, muitos autores, esse livro é de 2015, só agora eu falo, né? Isso. Mas essa edição que eu tenho, né, 2015, e muita gente criticava os fatos dos estudos não estarem dando certo, muitos resultados, porque os entrevistadores não eram bem treinados na técnica. Então, é uma técnica que exige estudo, né? Existe estudo, prática, assistir vídeos, etc. Mas é uma ótima técnica dentro, segundo os autores, dentro daquela ideia de atingir os objetivos da mudança de comportamento, da visão da nutrição comportamental. Tá ok, pessoal? Era isso nesse capítulo, né? Que eu tinha para falar. Espero aí que tenha ajudado um pouco mais, pelo menos para te motivar para buscar saber um pouco da teoria da autodeterminação, para saber um pouco das mudanças de comportamento, do modelo de estágio de mudança, para tentar incorporar isso na sua prática, no dia a dia, né? E isso vale não só para o terapeuta nutricional, claro que aqui nosso assunto é isso, mas vale para o personal trainer, para todo mundo que está imbuído em ajudar pessoas a fazer diferentes mudanças, né, do coach, diferentes mudanças de comportamento. Tá ok? É isso aí, um abraço, deixe seu like. Outro dia eu vi o Saldanha falando lá no comportamento dele, comportamento dele, já entraram no canal do Saldanha lá, que é o Drop of Science, né? Então, ele falou lá, senta o dedo, então senta o dedo no like, chama seus amiguinhos e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.